Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? O texto que eu gostaria de compartilhar no dia de hoje, estamos aí em segunda-feira, né? Segunda-feira, ainda dias de carnavais, nós temos tido notícias ruins por aí, né, queridos? Chuva, pessoas tendo suas vidas ceifadas, que Deus, em suas ricas misericórdias, que console os familiares. Muito complicado, né? Que possamos estar em oração por esse povo, pedindo a Deus graça, misericórdia, porque deve ser muito difícil, né? Eu nunca, não lembro, pelo menos, de ter perdido nenhum parente em tragédia. Deve ser uma das dores mais terríveis que o ser humano possa sentir, né? Tipo, o inesperado aconteceu assim. Então, que Deus conforte realmente as famílias, em nome de Jesus. O texto que eu gostaria de compartilhar hoje está lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 48. Diz assim: Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Sabe, queridos, eu quero que vocês pensem em agora aqui nenhum contexto, né? Lembra que esses dias eu comentei sobre lâmpada para os meus pés e a tua palavra? Se você, eu posso colocar aqui como recomendação de vídeo no YouTube, eu digo, né? Quem está assistindo pelo TikTok ou vai ter que olhar pelo histórico ou ir lá no canal do YouTube para achar com mais facilidade. Se possível, se inscreva, querido, no YouTube, tá bom? Vamos crescer. A gente já passou de 4.000 inscritos aqui no TikTok, mas no YouTube nós estamos aí chegando a 500. Então, em nome de Jesus, vamos crescer lá também. Eu falava, né, sobre lâmpada para os meus pés e a tua palavra, que eles não tinham os recursos que nós temos hoje, né? O que nós temos hoje? Nós temos farol do carro, nós temos lanterna no celular, lanterna, nós temos poste, nós temos um milhão de coisas aí que fazem iluminar a nossa caminhada. E se nós pegarmos esse texto aqui, a Bíblia está falando que já era noite, né? O versículo 47 diz: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho lá em terra. Então estava noite. E aí o versículo 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Queridos, parem para pensar isso. Eles não tinham luz lá no barco. Eles estavam navegando à noite. Como que Jesus do monte olhava lá para o meio do mar e via os discípulos com dificuldade? Sabe, queridos, a Bíblia vem dizer que para Deus a mais densa trevas é como a luz do meio-dia. Então, para ele não existe treva. Para ele não existe escuridão. Para ele não existe dificuldade de ele enxergar as coisas. Sabe o que eu vejo nesse texto? Que o Senhor Jesus ele não tirou os olhos dos discípulos, assim como ele não tirou os olhos de nós. Os discípulos estavam lá remando com dificuldade e o Senhor Jesus olha sim as nossas dificuldades. Agora, o que nós não podemos fazer é achar que nós temos que parar de remar. Enquanto o milagre não vem, querido, enquanto a solução não chega, enquanto a resolução desse problema não chega, tudo que estiver ao nosso alcance nós temos que fazer. Nós temos que caminhar por fé, nós temos que crer em Deus, nós temos que crer nas Escrituras, mas nós não podemos deixar com que a nossa vida ache que que Deus vai fazer o por nós, né? Eu lembro que eu falei isso de um devocional, não lembro qual que é, que para Deus existe uma linha, a linha do possível, eu caminho até ali. Agora a linha do impossível é com Deus. Deus não vai passar a linha do possível porque eu estou deixando de fazer aquilo que é para eu fazer. Não, queridos, Deus não vai transpor essa linha. Por quê? Porque tudo que for possível para nós fazermos, nós temos que fazer. A partir do momento que se esgotam as forças, acabam-se tudo, o Senhor entra em provisão, porque o impossível é com Ele. Então, então primeira coisa aqui, o Senhor Jesus ele não deixou de ver os discípulos. Ele estava lá olhando os discípulos, mesmo distante, mesmo escuro, os olhos do Senhor estavam
cuidando daqueles que ele ama. Segundo, eles continuavam remando, mesmo com dificuldades. Sabe, queridos, tem muita coisa que acontece na nossa vida que nos frustra com... eu quero sair da igreja, eu quero sair de ministério, eu quero parar. Não perca o propósito, querido. Não deixe o propósito de Deus morrer na sua vida por causa de adversidade. Você sabe o que o Senhor te chamou para fazer, te chamou para ser. Não deixe, não abandone tudo por causa de dificuldades encontradas em ministérios, na igreja, com pessoas. Pode ter sido traições financeiras, pode ter sido traições conjugais, pode ter sido traições ministeriais. Querido, não perca o propósito daquilo que Deus te chamou. Por quê? Porque eles estavam remando aqui com dificuldade. Então, mesmo que seja difícil, não pare de remar a sua vida com Deus. Não deixe de cumprir o propósito que Jesus te chamou. Jesus disse para os discípulos, atravesse para o outro lado. Mas ele não disse se seria difícil ou fácil. Mas aqui eles acharam dificuldades e o quê? Vamos remando. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus disse que era para fazer. E aí, o vento soprava contra eles. Querido, não sei se você tem experiência em um pouquinho, né, de barco, um pouquinho de remo. Eu tenho um pouquinho, já andei algumas vezes, né? Já andei de caiaque, já andei de barco de pesca. Essas coisas tem que remar. O que significa o vento ser contrário? Irmão, você vai remar e não vai sair do lugar. Você vai olhar e vai falar assim, cara, essa árvore está parada aqui, eu estou remando. Mas sabe, querido, você está remando e você não está saindo do lugar, mas retrocedendo você não está. Porque a Bíblia diz que o Senhor não se alegra naqueles que retrocedem. Então pode estar difícil, pode estar duro, você não vê resultado, você não vê nada. Mas o Senhor Jesus está vindo andando ao seu encontro. E sabe o que é lindo? Em cima daquilo que está lhe causando dificuldade. Por quê? Porque Jesus vem andando por cima das águas e encontra com os discípulos. Queridos, isso é glorioso. Isso é glorioso. O Senhor Jesus não perdeu o controle de nada. Ele continua nos olhando, Ele continua cuidando de nós, Ele continua tendo todo o controle. Então que em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar neste lugar de crença nele para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente segunda, em nome de Jesus.